Olá, meus queridos e amados irmãos, que é o pastor Ademar Menezes e trazendo aí mais um vídeo, mais uma palavra para podermos estarmos sendo abençoados por aquilo que Deus quer ministrar em nosso coração. Então seja bem-vindo e vamos juntos aqui receber algo da parte de Deus ao nosso coração. A proposta desse vídeo hoje é de estarmos pensando na palavra superação. Essa palavra superação, ela é a junção de duas palavras. A primeira palavra é a super e a segunda palavra é ação. Unindo essas duas palavras, nós encontramos a palavra superação. A palavra superação, ela traz uma ideia muito clara de que nós precisamos empregar, ou que nós precisamos colocar um esforço maior em nossas ações, ou até mesmo colocarmos uma atitude maior ou um ânimo maior em nossas ações. Dependendo do momento em que nós estivermos passando, claro que precisamos termos um esforço maior em nossas ações, precisamos termos um ânimo maior em nossas ações e precisamos termos uma dedicação maior em nossas ações. E pensando nisso, nos trouxe Deus o desejo de estarmos compartilhando algumas coisas sobre superação. Claro que acredito que nós sempre nessa vida passamos por alguns momentos que requer de nós que venhamos empregar um esforço maior em nossas ações. E por isso nós queremos compartilhar isso com os irmãos, colocando como uma proposta de nós estarmos pensando um pouco sobre esta ação maior que precisamos empregar em alguns momentos em nossa vida. Quando nós olhamos na Bíblia, nós encontramos várias situações, várias histórias de superações que podem nos ajudar. Quero lembrar a você que em nossa vida a Bíblia ela se torna sempre a maior de todas as razões que é capaz de nos impulsionar em todos os momentos da nossa vida a um momento de superação para que possamos vencer toda e qualquer dificuldade da nossa vida. Então na Bíblia nós encontramos várias histórias de superação. Dentre elas nós podemos citar a questão da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foi colocado diante de uma situação muito delicada de negar a sua fé em Deus, e eles foram lá e não negaram a sua fé em Deus. Por que aqui tem uma história de superação? Porque eles tiveram que superar o medo da fornalha ardente. Se eles se prostrassem diante do decreto de Nabucodonosor, eles seriam livres desta fornalha. Mas se eles não obedecessem ao decreto de Nabucodonosor de se prostrar diante da sua imagem que ele tinha construído, eles seriam lançados na fornalha ardente. Então essa história nos traz uma superação de medo. Eles superaram o medo da fornalha e não negaram o seu Deus. Foram movidos de uma fé em Deus ao ponto deles dizerem que se Deus quiser nos livrar da fornalha, Deus vai nos livrar. Também temos a história de Davi diante de Golias, que teve que superar as afrontas de Golias diante da guerra e da batalha que Davi teve contra Golias. Quantas vezes nós também precisamos superar as afrontas? Sim, aquilo que as pessoas falam contra nós, aquilo que as pessoas lançam, como palavras sobre a nossa vida. A afronta de Golias contra Davi ou contra Israel foi: será que existe um homem que pode lutar contra mim? Ele estava dizendo que em Israel não havia homem para lutar contra Golias. E Davi enfrentou aquele desafio superando o medo, sim, o medo, e superando
todas as afrontas de Golias. E ele foi para aquela batalha em nome do Senhor. Ou seja, a fé que Davi tinha em Deus foi capaz de fazer ele superar as afrontas. O que falarmos também daquela mulher Cirofenícia, aonde a Bíblia nos conta que ela teve que superar as barreiras culturais, ao ponto de ir atrás de Jesus, atrás de um milagre para sua filha que estava possessa na sua casa. E a Bíblia nos conta que ela superou as palavras de Jesus, superou a cultura da época e saiu da presença do Senhor com a sua vitória e com o seu milagre. A fé daquela mulher fez que ela superasse todas as barreiras que se levantou naquele dia. O que falamos da mulher também samaritana, que precisava vencer, que precisava superar as barreiras do medo, as barreiras da vergonha, que foram criadas diante da sua história que ela escreveu na cidade de Sicar. A Bíblia nos diz que Jesus encontrou aquela mulher e, segundo as palavras que Jesus injetou no coração daquela mulher passou a ter um ânimo maior para poder superar todas as coisas na sua vida. Precisamos entender, queridos irmãos, que tudo na nossa vida vai requerer de nós um esforço maior para podermos vencer todos os obstáculos e as dificuldades da nossa vida. Eu quero que você coloque na sua cabeça e no seu coração que para toda superação precisamos de uma motivação. Pare para pensar o que está em sua volta, que possa ser o motivo de sua superação. Nós temos motivos suficientes em nossas vidas para superar as situações que temos passado, que temos enfrentado na nossa caminhada. Claro que nós jamais precisamos ignorar os momentos que temos enfrentado, porque eles são razões ou são motivos que nos levam a superar todos esses momentos difíceis. Pare para pensar que tudo na nossa vida existe algo que vai nos motivar a continuarmos vivendo, a continuarmos lutando e a continuarmos crendo que tudo vai dar certo. Eu quero que você pensasse também que na sua vida nós precisamos superar tantas coisas, e nós queremos colocar algumas dessas coisas em nossa vida. Quem sabe você possa estar passando por isso, mas nessa vida nós precisamos superar um casamento que não deu certo, um divórcio que foi muito precoce, uma perda, como emprego, uma perda de pessoas que nós amamos. Precisamos superar essas perdas. Precisamos também superar os traumas da nossa vida, os medos da nossa vida. Precisamos superar um passado que ainda hoje nos faz chorar diante de situações que nós passamos no passado, de uma palavra que alguém liberou sobre as nossas vidas, de uma atitude de um pai, de uma mãe, de um filho, de um amigo, enfim. Tantos são os medos que têm nos engessado no passado e você precisa superar todas essas coisas. Precisamos também superar as decepções da nossa vida. Quantas pessoas nos têm decepcionado, quantas pessoas têm, decepcionado a nossa amizade, têm decepcionado as nossas confianças, mas, enfim, essas são uma das coisas que nós precisamos superar na nossa vida. E eu quero que você se lembre que superação vai requerer de nós um esforço maior de cada um de nós. Porque a vida é feita de ações, mas existem momentos que essas ações vão requerer de nós um esforço maior, um ânimo maior, para que nós possamos passar por todas estas coisas. A superação me faz reinventar a minha história. Claro que diante de tudo que nós passamos, nós jamais iremos nos esquecer, porque estará registrado na nossa mente, na nossa memória, na nossa história,
essas coisas que marcaram muito as nossas vidas. Então não será muito fácil a superação, mas quando nós injetamos um ânimo maior na nossa vida, claro que nós iremos conseguir. Porque apagar o seu passado, você jamais vai conseguir isso. Mas você pode fazer uma atividade, você pode exercer uma função na sua vida que é reeditar tudo aquilo que você passou. Tenha ânimo na sua vida, esforce muito mais do que você tem se esforçado. Tenha fé em Deus e comece a reeditar o seu passado. Faça da sua história como você sendo protagonista dela mesmo. Pare de ser vítima da sua própria história. Vença. Por quê? Porque você está vivo para poder lutar por você mesmo. O que fizeram contra você, a sua história de tristeza, de desânimo, de perdas, de decepções, você não pode parar, você não pode se tornar a vítima da sua própria história. Vença isso. Eu quero lhe dizer hoje que você é maior do que todas estas coisas. Você é maior do que um casamento que não deu certo, você é maior do que os medos da sua alma, você é maior do que os traumas, você é maior do que aquilo que o seu pai fez com você. Você é maior do que aquilo que a sua mãe fez com você. Você é maior do que todas as coisas. As decepções não são capazes de parar você. Não são capazes de neutralizar você, porque você é maior. Acredite em você mesmo. Eu quero que você entenda que a superação não é algo que depende das coisas que estão fora de nós, em nosso redor, nas pessoas, mas a superação só depende de você. É algo que vem de dentro para fora. Não é algo que nós conseguimos encontrar do lado de fora de nós, mas é algo que nós conseguimos encontrar dentro de nós. Encontre força suficiente, encontre o ânimo suficiente, encontre a força suficiente para que você consiga lutar. Lute contra todos os anseios da sua vida. Lute, supere todas as situações. Você é capaz. O seu passado, as pessoas não podem engessar você nesse presente, porque existe um futuro brilhante que Deus tem preparado para você. Assim como a Bíblia nos mostra tantas histórias de superação, você também é capaz de superar a sua história, que tem feito você chorar, que tem feito você sangrar todas as vezes que você se lembra de tantas decepções que você passou. Deus é na sua vida. Ouça o que a Bíblia nos ensina. Quando Paulo estava orando para que Deus tirasse um espinho da carne, a resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Guarde isso no seu coração. A graça de Deus é suficiente para que você possa enfrentar e superar todas estas situações na sua história. Se levante, Deus é contigo, a graça de Deus é na sua vida. Supere com a graça de Deus, porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em sua fraqueza. A Bíblia nos ensina: diga ao fraco, eu sou forte. Quando você se achar fraco, se lembre que existe um Deus que é maior do que as suas decepções, é maior do que os seus traumas, é maior do que os seus medos, Ele é maior do que as frustrações que você já teve na sua vida e na sua história. Não se prenda porque algo na sua vida não deu certo. Não se engesse porque algo não aconteceu como você gostaria que acontecesse. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é maior na sua vida. A Bíblia nos ensina que a arma que vence o mundo é a nossa fé. E Paulo ainda diz
que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É esta minha função de injetar na sua vida a fé, que vai te impulsionar a superar todas as situações na sua vida. Olhe para você e creia que você é maior do que todas estas coisas. Deus tem um futuro brilhante para você, mas você precisa se desprender de um passado de dor e de tristeza e começar a construir um futuro brilhante na presença do Senhor. Eu finalizo lhe dizendo esta frase: a nossa maior glória não reside no fato de nunca termos caído, mas sim em levantarmos sempre depois de cada queda. Não se atrapalhe com as quedas da sua vida, mas se levante. Deus é contigo. Que Deus em Cristo Jesus te ajude a superar todas as situações da sua vida. Deus te ama e eu lhe garanto uma coisa: não é esta história que Deus quer escrever na sua vida. Uma história de tristezas? Não. Uma história de derrotas? Não. O que Deus tem para a sua vida é uma história de glória, é uma história de exaltação e uma história de sucesso, porque é isso que Deus pensa sobre você. Pois Ele afirmou isso na sua palavra. Ele afirmou isso na sua palavra. Eu sei que pensamentos tenho acerca de vós, não pensamentos de mal, mas pensamentos de paz. Deus deseja que você tenha uma vida abençoada. Supere as perdas da sua vida. Supere as dores, supere as decepções, supere um casamento que não deu certo, supere um relacionamento que não deu certo, supere os traumas, os medos, supere uma palavra que alguém falou para você no passado. Ei, Deus tem um futuro brilhante esperando por você. Deus te abençoe, fique na paz. E esta é mais uma proposta para nós pensarmos no que Deus tem preparado para as nossas vidas. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.